apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Pega na sua Bíblia e fecha os olhos. Vamos orar. Senhor Deus, único Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor revele a tua palavra nesta noite, a tua igreja, a teus filhos que estão reunidos, congregados em graça, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Não permita que tua palavra volte para o Senhor vazia, pois eu sei que tu és poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e penso. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Manifesta a tua glória nessa noite e revela a tua palavra e nós diremos glória a Deus. Amém? Mais salva de palmas ao Senhor. Diga glória a Deus. Hoje nós vamos tratar de um problema que pode ser evitado antes de que ele aconteça. Porque depois que esse problema acontece, fica mais difícil para resolver. Resolve também, mas fica bem mais difícil. De modo que se a pessoa permitir que esse problema aconteça, para sair dele depois dá um trabalhão danado. Hoje nós vamos tratar de um problema chamado o problema do jugo desigual. Eu disse que é um problema que pode ser evitado. Pode ser evitado o problema. Mas quando o problema acontece, para resolver esse problema depois fica bem mais difícil. Já oramos, crendo que Deus revelará a sua palavra. Por favor, Juízes, capítulo 16. Abra sua Bíblia, por favor. Eu só tenho duas palavras para ministrar nessa noite. Juízes, capítulo 16, é o 7º livro da Bíblia. O 5º livro é Deuteronômio. O sexto livro, Josué. O 7º, Juízes. No começo da Bíblia, Juízes, capítulo 16. O problema do jugo desigual. Por isso que eu disse que ele pode ser evitado, mas uma vez já adquirido esse problema, uma vez permitido o problema acontecer, fica mais difícil para resolver. Resolve também, mas fica bem mais difícil. Juízes capítulo 16, quem já achou, diga amém. Eu vou fazer uma leitura longa, extensiva, porque eu preciso que vocês entendam o que aconteceu com quem não precisava passar por isso. E vocês vão ver também a consequência do que aconteceu por causa de uma coisa chamada jugo desigual. Aconteceu, presta atenção, muitas coisas na vida acontecem sem ser predestinado. Ou seja, sem Deus querer que aconteça. E o pior é que depois a pessoa joga em Deus. Ah, mas Deus também não podia. Não coloca Deus no meio, abençoado. Gálatas 6:7, não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Gálatas 6:8, o que planta na sua carne, da carne colherá corrupção. Então não adianta colocar Deus no meio e achar, ah, mas Deus não podia. Para de dar ideia para Deus. Isso aí é querer dar ideia, né? É, mas ele não podia. Ah, mas Deus bem que... Aí a pessoa fica dando ideia para Deus. E eu quero te fazer entender que Deus não trabalha dessa forma. Ele é soberano e age como tal.
Então, há duas vontades soberanas de Deus. A vontade predestinada, que é a exímia vontade de Deus, e a vontade permissiva, que é a permissão de Deus. A permissão de Deus não é a aprovação de Deus, mas Ele permite. E todavia, os filhos sofrem por entrar na permissão. Você não precisa entrar na permissão de Deus. Efésios 1:4, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1:11, você foi predestinado segundo o propósito de Deus. Então você não precisa sofrer. Você não precisa entrar na permissão. Todavia Deus permite os que entram na permissão. E permite qual mistério? Por que Ele permite? Porque a pessoa já conhece a palavra. A pessoa conhece a palavra, conhece o caminho. Salmo 119, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. A pessoa conhece a palavra e desvia-se da palavra. Não pensa que Deus vai colocar um anjo na sua frente dizendo, você não vai passar aqui. Deus não faz isso. E então a pessoa entra na permissão de Deus, plantando na carne. Logo haverá consequências. Né? Não pensa que, mas eu plantei sem querer. Não, não tem sem querer. Se você bater atrás de um carro sem querer, você tem que pagar. É a lei. Mas foi sem querer. Tem que pagar, se bateu atrás errado. É que eu não vi. Para de dar desculpa. Se tivesse 1 quilômetro longe, você não ia bater. Então, estava no celular, estava conversando, estava prestando atenção, traduzindo, bateu. Bateu atrás, tem que pagar, está errado. Então, essa desculpa de sem querer não cola. Essa desculpa de que eu não sabia também não cola. Você não precisa sofrer e nem passar por situações que talvez já passaram. Como eu disse em algumas ministrações atrás, eu tenho problemas para resolver. E são resolvidos. Eu tenho batalhas, mas não tenho derrotas. É diferente. Eu tenho problemas com a ministração dos anjos, graças a Deus vão sendo resolvidos. Mas por nenhum deles eu sofro. Não sofro e não tenho sofrimento. Mas e os problemas e as dificuldades? Para isso mesmo eu tenho o Espírito Santo. E os anjos em meu favor. Para que eu reine em vida e todas as coisas colaborem para o meu bem, porque está escrito que eu já sou mais do que vencedor. Vocês também, basta viver da maneira correta. Estou aqui para te ensinar, amém? Então preste atenção agora no que vai ser ministrado. Diga comigo, Juízes 16. Vamos lá? Juízes 16, verso 1, uma leitura extensa, preste atenção, não vou parar, vou fazer uma leitura extensa, para depois entrar no meu assunto. Juízes 16, verso 1. Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta, e entrou para passar a noite com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão está aqui. Então o cercaram e toda a noite esperaram de emboscada a porta da cidade. E toda a noite ficaram em silêncio, dizendo, esperaremos até o amanhecer, então o mataremos. Está vendo? Já pegou um caminho errado, já está trazendo consequência. Está percebendo? Olha o verso 1. Ele pegou um caminho errado. Agora olha o verso 3. Ó. Vamos esperar ele, então nós vamos matar. Vamos matar ele. Pegou um caminho errado, vai ter consequência. Quem está entendendo? Verso 3. Juízes 16, 3. Porém Sansão deitou-se somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade, com ambos umbrais, e juntamente com a tranca as arrancou. Porque ele tinha unção, ele tinha força. Pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até o cume do monte, que está de fronte de Hebrom. Verso 4. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Pronto, agora vai começar o problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes você tem um problema, e dependendo da sua atitude, você pode piorar a situação. Dá um sinal quem está entendendo. É ou não é verdade? Nossa, eu estou com conta negativa no banco, mas eu não estou resistindo ver essa jaqueta de couro. Entre parênteses, é algo supérfluo. Jaqueta de couro é supérfluo. Já está com a conta negativa. Aí pega o cartão. Mas o cartão tem limite, então... passa o cartão. Não interessa se é em uma vez ou em 50 vezes. O saldo já estava negativo. Eu chamo isso de fazer uma besteira. O saldo já está negativo, já não tem muita entrada, está tendo mais saída do que entrada. Vai comprar jaqueta de couro? Que é supérfluo. Não estou dizendo que ninguém merece, que não é bom. Claro que é bom.
Mas na situação, no momento, é algo supérfluo. Quem está entendendo? Então aquela situação, a pessoa por uma atitude, ela o quê? Piora. Ela ou Deus? Ela mesma. Quem está entendendo? Olha lá. Ó. Verso 5, agora vai começar. Porque o Sansão, ele podia ter ficado quietinho, né? Mas o problema do jugo desigual, você sabe qual foi a mina que ele foi arrumar? Sabe quem foi a tchutchuca, a gatinha que ele foi arrumar? Se não é gatinho, é gatinho. Às vezes não é Sansão que faz isso. Às vezes é uma mulher que vai atrás do homem errado. Como Sansão foi atrás da mulher errada. Quem está entendendo? Graças a Deus, meu casamento é e foi predestinado por Deus. Eu e minha esposa servimos a Deus no altar. Casamento predestinado. É verdade que a maioria dos casamentos são permitidos. Nem todo casamento foi predestinado. Ao casamento predestinado, lá do céu Deus diz: o que eu uni, o homem não consegue separar. Esse é o casamento predestinado. Agora, muitos casam no sábado, largam na segunda. É ou não é verdade? Nos Estados Unidos isso é direto. Nos Estados Unidos a pessoa casa no sábado, rico, milionário, vende revista que nem água. Às vezes casamento só de negócio. Casa o homem com a mulher no sábado, um monte de fotógrafo, paparazzi, e sai no site, na mídia mundial vende revista. E casou no sábado, na segunda já larga. Aí vende mais revista ainda. Logo, os dois lucraram. Só casamento combinado. Tá cheio disso aí. Agora, o casamento predestinado é Abraão e Sara. Aí é diferente. Quem está entendendo? Aí, existe na Bíblia. Mas existe também casamento que... Igual João 4. Jesus falou à mulher: olha, você já teve 5 maridos e o que tem ainda não é seu. Caramba, estava indo para o 6º. Acho que ela estava indo, tentando até, né? Vamos ver até que uma hora dá certo, né? A mulher no poço de Samaria: ó, você já teve 5 maridos e o que tem não é seu marido. 5 mais 1, 6. É que ela já morreu, mas será que ela foi até uns 20? Já estava em 6. O que é isso? Pessoa que está tentando a sorte na vida. Eu não estou tentando a sorte na vida. Eu fui escolhido, fui chamado e fui predestinado. E todos vocês também. Aliás, adquira depois a minha mensagem que eu gravei domingo passado, com o tema: assuma a sua posição. Você muda rapidinho a situação da sua vida. Esse negócio de ficar tentando a sorte, ver se vai dar certo no trabalho. Ah, vou entrar nesse trabalho e ver se vai dar certo. Não, eu vou abrir isso aqui, ó. Abençoado, você tem que fazer o que você tem que fazer, porque você nasceu para isso. Se você nasceu martelo, lá do céu vão te cair os pregos. Porque martelo sem prego não funciona. Então, se você nasceu martelo, Deus vai te dar os pregos. Quem recebe essa palavra? Então, martelo, para de fazer a função de alicate. Aí não dá certo. Então, martelo, para de fazer a função de chave de fenda, que sua vida não vai dar certo. Amém? Você tem que saber. Não é meu assunto, mas tem que descobrir para que você nasceu. Não é todo mundo que vai ser engenheiro. Na terra tem borracheiro. Aí o médico vai falar: eu nunca seria um borracheiro. Aí você fala: então, médico, eu sou borracheiro. Quando o seu pneu furar, o que você vai fazer? Você sabe trocar um pneu? Não. Tem as ferramentas? Não. Então, quando furar, ficar careca, você se vira sozinho. Está percebendo? Então, não são todos que vão ser médico. Alguém vai ser borracheiro. Alguém vai ser mecânico. Alguém vai ser dentista. Você tem que descobrir para que você nasceu. Senão, não vai. Você é martelo e está que nem chave de fenda. Como é que um martelo vai mexer num parafuso? Martelo, prego. Chave de fenda, parafuso. Está entendendo? Essas coisas, essas dicas que eu dou, você vai ouvindo minhas mensagens, tem vários CDs, você vai encaixando. Porque a maioria das pessoas estão em área errada. Quem está entendendo? Está em área errada. Está em área errada. Eu estou na minha área que eu nasci para fazer, tanto espiritual como humana. Minha vida está perfeita na direção de Deus 100%. Na espiritual e na carnal. O que eu nasci para fazer no espírito, eu estou fazendo. E o que eu nasci para fazer na carne, eu estou fazendo também. Então minha vida dá 100% certo. Quem está entendendo?
Olha o Sansão. Ele não precisava disso, né? Verso 5. Olha a mulher que ele foi arrumar. Tanta mulher na igreja, tanto homem na igreja. Ah, não está aqui ainda, aguarda. Esperei com paciência no Senhor. Quem recebe? Ô Sansão, eu vou dar uma dica como profeta. Não vai mexer com filhas de filisteu. Sabe quem é o povo filisteu? É o povo inimigo de Deus, o povo ímpio. Você vai procurar filha de filisteu. Você vai procurar filho de filisteu. Você é justo. Deve se relacionar com o justo, não com o ímpio. Posso ouvir um amém? Por isso que eu falei que às vezes a pessoa já arrumou o problema. E agora? Bom, agora, aí vai cair lá em Coríntios 7, né? Você já está casado, né? Cai em Coríntios 7, ó. Meu marido é incrédulo. Então, irmã, você vai ter que carregar esse fardo crendo em Coríntios 7. Paulo diz, a mulher crente santifica o marido incrédulo, mas não é brincadeira, não é fácil, hein? Que o marido se levanta contra, o marido amaldiçoa, ele não quer que a mulher vá para a igreja, fica arrumando briga, arrumando pampeira. Então, você casou, comeu a carne, agora tem que comer o osso. Comigo nunca vai acontecer isso. Quem está entendendo? Então eu estou aqui para arrumar de alguma maneira te ajudar. Se não sarar, pelo menos vai tirar a dor. Quem recebe? Então veja lá o que você vai fazer, hein? Vamos ver o que o Sansão fez. Juízes 16, verso 5. Agora eu vou de uma vez só. Verso 5. Os príncipes dos filisteus subiram a ela. Ela quem? A Dalila. E lhe disseram, Dalila, persuade a Sansão e vê em que consiste a sua grande força. E com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Está aqui, ó, a unção de Judas. Conhece a unção de Judas? A unção de Judas, o espírito de Judas está aqui, ó. O Judas também não vendeu o Senhor Jesus por moedas de prata? Não foi isso que você viu? Olha lá, ó. Falaram para Dalila, olha, Judas não nasceu ainda, então deixa ele lá para frente, ele vai trair Jesus. Mas você vai trair Sansão. Ah, mas de graça não rola. Não, nós vamos te dar 1.100 moedas de prata. Verso 6. Disse Dalila a Sansão, Sansão, meu amor, benzinho, fofinho, bebê. Os apelidos de namorado, né? Bebê, fofinho, aí vem os apelidos. Aí, verso 6, ó. Disse Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Aí o crente começa a brincar com as coisas de Deus, né? Sansão, homem ungido por Deus, como todos vocês são e foram ungidos por Deus. Eu não falo, tem pessoa que brinca de igrejinha? Aí o Sansão começou a brincar, porque o Sansão tinha unção. Aqui em Juízes 14, ele rasgou um leão do alto a baixo sem ter nada na mão. Estava ele, o pai e a mãe, aí um leão saiu do bosque, quando foi pegar, o Sansão pegou o leão, pegou aqui, rasgou o leão de alto a baixo, Juízes 14, sem ele, só com a mão, não tinha faca, não tinha nada. Sansão tinha unção. Uma vez os filisteus vieram, ele pegou uma queixada de jumento, que é um osso, 1.000 homens, derrubou os 1.000 numa pancada só. Como é que um homem derruba 1.000? Então Sansão tinha unção. Ele tinha a força de Deus. Aí o crente começou a brincar com as coisas de Deus. Olha aqui, ó, verso 7. Respondeu Sansão, ora, se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos. Tá brincando, né, abençoado? Tá de brincadeira, né? Você conhece quem é Sansão? O homem mais forte de toda a Bíblia. Forte. Aí ele começou a tirar o sal, brincar com as coisas de Deus. Não, sabe o seguinte, ó, se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí eu ia ser normal. Verso 8. Então os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, quer dizer, como ele pediu. E com as cordas ela o amarrou. Os espias estavam assentados com ela na câmara anterior. Então a Dalila disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa
ao lhe chegar ao fogo. Quer dizer, não deu trabalho nenhum, né? Assim, não se soube em que consistia a sua força. Verso 10. Então disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me com que poderia ser amarrado. Pela segunda vez ele brincou. Tem gente que brinca uma, brinca duas, vai brincando até perder a unção ou até morrer. Tem pessoas que morrem. Quem está entendendo? Vai brincando de igrejinha, brincando com as coisas de Deus, até perder a unção, depois morre. Verso 11. Disse o Sansão: ó, se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra nenhuma, quer dizer, cordas virgens, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Assim Dalila tomou cordas novas e com elas o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão! Os espias estavam assentados na câmara interior, ele as arrebentou de seus braços como um fio. Tá brincando, né? Se alguém perguntar qual o segredo da minha unção, eu não vou falar. Eu tenho várias unções em minha vida. Unções ministeriais, unções espirituais. O segredo eu não vou falar nunca. Nem para vocês, nem para ninguém. Há um segredo. Eu tenho um segredo. As unções eu posso falar. Unção ministerial, unção de apóstolo, unção de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre. Eu tenho essas 5 unções em minha vida. Unções espirituais, de louvor, de fazer música, de interpretar música, visão, revelação, interpretação de sonhos, discernimento de espíritos, e por aí vai. Então tenho muitos dons em minha vida, que Deus me deu. Eu posso te falar dos dons, mas o segredo eu não posso falar. Quem está entendendo? Como que eu consegui essa unção? Eu não posso falar. Como que me foi dado? Porque as pessoas não dão valor. O negócio com Deus tem que ser pessoal. Não adianta você falar como que é dado, que a pessoa quer só saber. Só uma experiência. Verso 13. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declare-me como poderia ser amarrado. Aí pela terceira vez ele respondeu: olha, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a aridura de teia e firmá-las com um pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. De modo que enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele, teceu-as com urdidura da teia, firmou-a com os pinos de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono, arrancou o pino de urdidura da teia. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em quem consiste a tua força. Importunando ela todos os dias, a pessoa fica batendo, né? Já que está brincando de igrejinha, brincando com as coisas de Deus, o ímpio fica, né? Fica batendo, tá, olha lá, ó, verso 11. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a alma dele se angustiou até a morte. Tipo assim, tadinha dela, né? Já brinquei com ela 3 vezes, tirei o sarro, fiz piadinha, coitadinha, coitado, eu vou falar para ela. Verso 17. Assim ele descobriu-lhe todo o seu coração e disse o segredo: olha, Dalila, nunca passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus. Ou seja, ele tinha um voto. O pai dele e a mãe dele fizeram um voto quando nasceu, de nunca passar navalha na cabeça de Sansão. Olha, minha cabeça nunca se passou navalha, eu sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Quer dizer, o cara brincou até que ele... Olha o verso 5. Até que ele se vendeu por 1.100 moedas de prata. Ou seja, a Dalila conseguiu o objetivo. O justo começou a perder. Estava 1-0 para o Sansão. Agora já vai empatar. A Dalila vai ganhar, vai ficar 1-1. E você vai ver o final.
Verso 18. Vendo Dalila que ele descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: olha, subi esta vez, ele me descobriu todo o seu coração. Assim os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Olha o crente vendendo a unção, hein? Uma vez falaram assim, falaram para mim, no telefone, para a pastora Celi: olha, com a sabedoria, com o conhecimento que ele tem, ele pode ser o bispo no Brasil. Um ministério famoso, rico, cheio do dinheiro. Com o conhecimento que ele tem, a sabedoria, ele pode ser o bispo no Brasil. Eu não estou querendo ser bispo no Brasil, pessoal. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Eu nasci para fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Eu não estou querendo emprego de bispo. Quem está entendendo? Mas não foi a primeira vez, já me tentaram comprar em Cuiabá. Tentaram me comprar numa cidade no interior de São Paulo. A vez a pastora me deu um cheque, 1995. Estamos em 2013. Em 1995, a pastora mandou um obreiro me dar um cheque de R$500 para que eu não pregasse sobre tal assunto. Você acredita? O culto ia começar às 6 horas, era umas 5:30. O obreiro me encontrou no corredor da igreja. Ô pastor, você vai pregar? Vou. O que você vai pregar? Vou pregar sobre dízimos e ofertas. O senhor mandou ensinar. Não! Como não? Não, a pastora mandou entregar esse cheque aqui, ó. Mas não fala sobre esse assunto, não. Olhei o cheque, R$500. Em 95, era dinheiro pra caramba. Mas como não pregar? Não. Na igreja tem fazendeiros, aqui tem empresários. Ou seja, eles, né? Não precisa nem falar, né? Fazendeiro e empresário. Não estão dando a Deus o que é de Deus, né? Não fala sobre isso. Falei, eu vou obedecer a Deus. Ele mandou fazer. Não, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Mas e o cheque? Você devolve para ela. Eu não estou pedindo cheque. Mas o que você vai fazer depois? Bom, já preguei sexta, sábado e domingo. Era uma conferência. Eu vou fazer uma oferta, levantar uma oferta. Quem voluntariamente se levantar e ofertar no meu ministério, vai custear minha gasolina, o óleo do carro, o pneu, que a viagem era longa. 600, 700 km de viagem, 8 horas de viagem, gasolina, pedágio. Então, eu vim pela fé. Mas e se a oferta não der? Falei, não tem problema, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, melhor você pegar o cheque. Abençoado, eu vou obedecer a Deus. Pode dar o cheque para ela. Estão entendendo? Por várias vezes tentaram me comprar. Uma vez lá em Cuiabá falaram assim: olha, se você for pastor aqui na nossa igreja, você vai ter casa com piscina, carro 0 do ano, carteira registrada, férias, tudo legalzinho. Obrigado. Eu prefiro servir a Deus. Gálatas 1:10. Eu procuro agradar a Deus e não aos homens. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. São 20 anos de ministério, não me vendi para o sistema, já tentaram me comprar várias vezes, não me vendi e não vai ser agora que eu vou me vender. Hebreus 6, Paulo disse: desejamos que mostrasse o mesmo zelo até o fim, e até o fim da minha vida eu vou mostrar ao Senhor o mesmo zelo desde quando eu comecei, principalmente em relação a dinheiro, porque nem salário eu tenho, eu vivo pela fé. Quem está entendendo? Vamos ver mais um pouquinho sobre Sansão. Juízes 16, versículo 19. Então a Dalila fez do Sansão dormir sobre os seus joelhos, e mandou chamar um homem para lhe rapar 7 tranças da sua cabeça. E assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Está vendo que dá a brincar com Deus? Ficou brincando, fazendo piadinha, tirando o sarro dela, até que ele não aguentou, ficou com dó e contou o segredo. Ela foi lá, tem que cortar o cabelo? Fez ele dormir. Nana, Sansão, filisteu vem te pegar. Aí o Sansão dormiu, foram lá e rasparam a cabeça dele. Verso 20. Então a Dalila gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, eles vão te pegar. Despertando ele do seu sono, ele disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Fala para o seu irmão: está vendo que dá a brincar com as coisas de Deus?
Fala para outro irmão. Tá vendo que dá brincar com as coisas de Deus? Brincou ou não brincou? Sansão brincou ou não brincou? Ah, se amarrar minhas mãos, pá, quebrou. Ah, mas se amarrar com cordas virgens 7 vezes, pá, quebrou. Ah, se fizer aí, foi brincando. Aí a Dalila, mulher, né? Mulher, sabe como que é? Beleza, tal. Lembra que ela era filha de Filisteu, do povo inimigo. Brincando, até que ele ficou com dor na carne. Ah, o negócio é o seguinte, ó, só pra você, tá? Esse negócio de contar segredo, irmão. Quem já caiu nessa? Ó, não fala pra ninguém não, tá? Se você não quer que fala, não conta. Porque tá escrito, maldito o homem que confia no homem. Ó, vou te contar uma coisa, você não conta pra ninguém, hein? Pô, abençoado, quando você fala isso, você já tá mandando contar. Você já tá incentivando a carne a contar. Porque se há uma coisa que a carne tem, é fofoqueira. Então, ou você fala e deixa acontecer o que vai acontecer, ou então você não fala, abençoado. Porque esse negócio de melhor amigo, isso não existe. Ficar contando, você vai se lascar. Vai se lascar. Esse negócio de ficar contando, aí o Sansão pegou, ó, você não fala pra ninguém não, tá? Por favor, não falem. Era um voto. O voto não se fala, é você e Deus. Pegou e contou. Olha, eu sou nazireu de Deus. Desde o ventre, nunca raspou minha... Se raspar, eu perco a força. Ela falou, agora tá diferente, hein? Ela pensou, aquelas vezes ele brincou com corda e tal. Mas agora o negócio é mais sério. Agora é um voto que ele fez com Deus. Vem aqui, eu vou fazer ele dormir. Você vai lá e ó. Quando ele dormir, você passa a maquininha. Raspou a cabeça. Será que é verdade? Vamos ver. Filistão! Ô Sansão! Olha os filisteus chegando! Sansão, filisteu chegando! Não, pode deixar. Vou sair livrinho igual das outras vezes. Olha lá, ó. Verso 21. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos. Não mataram ele. Humanamente, arrancaram-lhe os olhos. Espiritualmente, ele perdeu a visão. O crente perde a visão. Às vezes, o ímpio ou a ímpia te arranca os seus olhos. Olhos espirituais. A pessoa já não está mais orando como antes, já não está mais lendo a Bíblia como antes, já não está mais dedicado, congregando como antes, porque alguém lá fora está arrancando os olhos. Quem está entendendo? Está arrancando os olhos. Já não está mais lendo a Bíblia, já não está mais levando tão a sério as coisas de Deus, né? Já não está congregando mais, né? Tanto faz como não é, porque alguém está arrancando os olhos. Só quem está entendendo? Sabe que não tem alguém arrancando seus olhos, não? Está desviando o olhar das coisas de Deus? E Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. Você tem que olhar para Jesus. Alô? Quando o crente começa a ver defeito no outro, é porque tem alguém arrancando os olhos dele. Quando na verdade ele está aqui para olhar para Jesus. Não para ver defeito em ninguém. Porque já estão arrancando os olhos. Olha o que aconteceu. Olha a consequência de brincar com Deus. Ou com as coisas de Deus. Verso 21. Então os filisteus pegaram a Sansão, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, que era a terra dos filisteus. Amarrando-o com 2 cadeiras de bronze, puseram-no a girar um moinho no cárcere. Agora está se lascando igual um burro velho. Você não brincou com as coisas de Deus? Agora a vida está difícil, né? Arrancaram os olhos, amarraram ele e ele está lá, rodando o moinho, trabalhando, camelando para os ímpios. Aquele que era ungido de Deus perdeu a unção, agora é escravo de ímpios. Quem está entendendo? 22. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, depois que foi rapado. Ora, os príncipes dos filisteus, olha onde ele estava, no meio dos ímpios, justo no meio dos ímpios. Quem está entendendo, abençoado? O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo amor de Deus, hein? Tem pessoas que parecem que estão pedindo para sofrer, né? Não tem pessoa que parece estar pedindo para sofrer? Pelo amor de Deus, eu quero sofrer! Pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Porque eu quero sofrer. Tem pessoa que parece estar pedindo. Verso 23. Ora, os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom. Pronto. Agora o negócio está feio mesmo, né? O justo que serve ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi pego, perdeu para os ímpios, está preso na terra dos ímpios, escravo dos ímpios, e agora ainda vai ter que ver o sacrifício a um falso Deus. Quem está entendendo? Precisava disso? Não, mas começou a brincar. Marra minhas mãos. Não, dá 3 pulinhos para trás. Não, dá 3 pulinhos para frente. Não, brincadeirinha. Olha a chuva, era mentira. Começou a brincar até que a hora ele falou a verdade e ele se lascou. Perdeu a unção. Agora ele está preso na terra dos ímpios, trabalhando escravo para ímpios, preso no cárcere. 23. Os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, dizendo: olha o que os ímpios falavam, nosso Deus, está em maiúsculo ou minúsculo Deus? Então aqui diz respeito a um falso Deus, igual Baal, Dagom, Mamon, falso Deus, Aparecida, Fátima, Oxalá, Orixá, Exu, Ogum, falsos deuses, Maomé, Krishna, falsos deuses. Quem está entendendo? Porque só existe um Deus e um só Senhor. Quem está entendendo? A Ele uma salva de palmas. Glória a Deus. Alô? Segura aí. O que você não pode se esquecer é que o ímpio serve a falsos deuses. E se você cair na mão deles, você vai estar no meio deles, junto com eles, comendo do prato da comida deles. Por isso que Paulo disse, não quero que você faça parte da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso que Paulo falou. Ele não quer que você fique misturando as coisas. Por isso que Jesus disse, não pode servir a 2 senhores. Ou há de amar um e odiar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir 2 senhores. Por isso que Elias disse, olha, escolhei hoje a quem servais. Se o Senhor é Deus, segue o Senhor. Se Baal é Deus, segue Baal. Elias rasgou. Porque o povo estava naquela, vai, não vai, pega, não pega. Elias disse, escolhei hoje a quem servais. E Josué 24:15. Olha, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que eu preguei domingo passado. Assuma sua posição para que de fato você tenha bênçãos em sua vida, espírito, alma e corpo. Quem recebe? Não fica brincando com as coisas de Deus. Verso 23, estou terminando. Verso 23. Os príncipes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Olha a festa que eles iam fazer. Olha o banquete que eles iam fazer. Verso 24. Semelhantemente, o povo, vendo, louvava ao seu Deus. Olha lá, ó. 24. Semelhantemente o povo, vendo, louvava o seu Deus, dizendo, nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Traduzindo, a Sansão. Os caras estavam alegres pra caramba. A Dalila ganhou dinheiro. Sansão ficou brincando de igrejinha, perdeu a unção. Verso 25. Alegrando-se eles o coração, disseram, mandai vir Sansão para que brinque. Não falei que as coisas podem piorar? De justo, passou a viver na terra dos ímpios, servo e escravo preso no cárcere dos ímpios, e agora trouxeram ele para que fosse palhaço, bobo da corte.
Ó, traga Sansão. Já arrancamos os olhos, né? Tiramos os olhos dele, ele está cego. Então, traga ele aqui para ele brincar, para nós divertir com ele. Precisamos de um palhaço. Precisamos de um bobo. Verso 25. Alegrando-se os coração, disseram: mandai vir Sansão para que brinque diante de nós. Assim trouxeram a Sansão do cárcere e ele brincava diante deles. Um crente, hein? Que decadência, hein? Dá um sinal quem está entendendo. Olha onde o justo foi cair, hein, meu irmão? Hã? Na mão dos ímpios, hein? Imagina aquela brincadeira de passar no corredor. Já brincou de passar? Você quando era moleque, passar no corredor? Passa no corredor, homem pra cá, homem pra lá. O cara passa, joga pra lá, o outro joga pra cá, o outro empurra pra lá, já dá uma bica nele, o outro empurra, quando passa, dá um tapa na orelha. É o que estava fazendo com Sansão. Fala pro seu irmão, um justo precisa passar por isso? Diga, na mão dos ímpios? Precisa? Verso 25. Alegando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que brinque diante de nós. Assim trouxeram a Sansão do cárcere e ele brincava diante deles. Quando puseram de pé entre as colunas, porque naquela brincadeira o Sansão ficou no meio, uma coluna para cá, uma coluna para lá. Verso 26. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, porque o Sansão estava cego. Sansão estava cego, tinha um moço que pegava ele na mão e guiava ele. 26. Disse o Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixai-me apalpar as colunas que sustentam a casa, para que me encoste a elas. Ele deu um migué, né? Ó, eu estou cansado, só, me mostra onde estão as colunas, eu quero só me encostar nelas. 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Porque o crente é assim, né? Depois que ele faz a cabeçada, aí ele vai orar. Quem está entendendo? O crente, ele parece que ele espera sofrer, né? O pastor ou o apóstolo ensina a reinar em vida, mas parece que ele quer pagar para sofrer, para errar, para ver se... Às vezes não dá tempo de orar, hein? Porque tem problemas que são e podem ser irreversíveis na vida de uma pessoa. Perder um braço, perder uma perna, perder os 2 braços, perder as 2 pernas, ficar paralítico, ficar tetraplégico ou morrer. Só quem está entendendo. 28. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, porque eu já estou sem olhos mesmo, e os ímpios estão deitando e rolando em cima de mim. Me fortalece só essa vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que eles arrancaram. 29. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas no meio, em que sustinha a casa, arrimando-a numa com a mão direita e na outra com a esquerda. Disse Sansão: morra! Morra eu com os filisteus! Então se inclinou com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Digam bem forte: apóstolo, qual a moral da história? Bom, Sansão estava vivo, ungido, unção. Ele não precisava morrer. Só quem está entendendo. Ele estava predestinado a morrer? Porque tem pessoa que morre, aí o outro fala assim: era o dia dele. Como o dia dele, pessoal? Não é todo mundo que tem dia de morrer não, hein? Ah não, pastor, tem o dia de morrer sim. Ah é? Pula na frente de um tempo se você não morre na hora. Morre ou não morre? Logo, se você não pular, você ia continuar vivo. Então não era o dia de morrer. Quem está entendendo? Ah, mas não está escrito em Eclesiastes 3, há tempo de morrer e tempo de nascer? Tá. Tempo de morrer para os eleitos e predestinados, que não vivem tentando ao Senhor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Pula-te daqui de cima, porque está escrito aos teus anjos. Não, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Abraão morreu de velhice, Jó morreu de velhice, Moisés, Josué, Davi, Salomão morreram de velhice. Você não precisa morrer novo, você não precisa morrer jovem. Os homens de Deus da Bíblia morreram de velhice, abençoados em todas as áreas. Quem está entendendo? Corre rápido, Eclesiastes capítulo 7, bem para frente. No meio da Bíblia é Salmos, depois Provérbios, depois Eclesiastes, capítulo 7. Esse negócio de morte, todo crente tem que entender sobre isso, hein? É verdade que você não precisa morrer antes do tempo. Mas se você bobear, se você andar tentando a Deus, você sai da cobertura e paga com a vida. Paga ou não paga? Quem já achou Eclesiastes 7? Eclesiastes 7, olha lá, ó, verso 16. Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que? Me dá um motivo. Por que te destruirias a ti mesmo? Eclesiastes 7,17. Não sejas demasiadamente ímpio. Vê lá como você anda, hein? Vê lá como você vive, vê lá onde você vai. 17. Não seja demasiadamente ímpio. E não sejas louco. Por que morrerias antes do tempo? Fala para o seu irmão, por quê? Fala para o seu irmão, por que você morreria antes do tempo? Diga, se há tempo de nascer e tempo de morrer. Diga, por que você morreria antes do tempo? Se a pessoa andar demasiadamente na carne, morre ou não morre? Morre ou não morre? Claro que morre. Morre ou não morre? Dá um sinal. Morre ou não morre? Se andar na carne. Claro que morre. Eu já conheci um monte de jovens que morreu. Eu perdi um amigo com 22 anos. Quer saber por quê? Eu trabalhava em Diadema, 1984. Trabalhava em Diadema. Tinha que pegar o ônibus de manhãzinha, 6h30, 6:45. Todo dia eu subia a rua pegar o ônibus e todo dia ele vinha com um copo americano indo pro bar tomar pinga. Pinga pura. Pinga pura. Todo dia eu indo trabalhar, todo dia eu indo beber pinga. Morreu com 22 anos de cirrose. A pergunta que eu faço é essa. Ele precisava morrer com 22 anos? Não, eu estava indo trabalhar, ele estava indo tomar pinga. Quem está entendendo? Logo, você que está usando droga aí, que nem um doido, igual um bobão, porque quem usa droga é um bobão? É ou não é um bobão? Porque se droga fosse boa, o nome não seria droga, seria coisa boa. Seria coisa legal, coisa gostosa, sei lá, doce, não sei. O nome já é droga. Quer dizer que não presta. É ou não é verdade? Então droga é coisa de bobão. Porque em vez de você se divertir, em vez de passear com sua família, ir no play center, na montanha russa, ir pro churrasco, festa, você vai usar droga, meu irmão. Vai usar droga. Fala a verdade, meu. Não é coisa de bobão? Claro que é coisa de bobão. Droga é coisa de bobão. Então quem está usando droga, qual que é o fim? É morrer. O cara cheira cocaína. Você sabe o que uma das substâncias da cocaína? Pó de vidro. Pó de mármore. Fala a verdade, irmão. Você cheirar pó de mármore, tem que ser burro demais, né, meu? Eu não tenho nada a ver com quem faz, mas tem que ser burro demais. Você cheirar pó de mármore no seu nariz, aí come tudo. Aí o cara só anda chupando, escorrendo, claro, comeu tudo por dentro. Pó de vidro e pó de mármore, você quer o quê? Quem está entendendo? É inteligente uma pessoa que faz isso? Não, você faz o que você quer da sua vida, mas isso é burro pra caramba, né? Em vez de comer uma macarronada, comer uma feijoada, em vez de comer um lanche, vai ficar cheirando cocaína, pessoal. Para terminar a reunião, 2 Coríntios, capítulo meia dúzia. Ao invés de viver, a pessoa está procurando a morte, vai viver como? Quem procura a morte vai achar o quê? Vai achar a vida? Se achasse a vida, ladrão não morria trocando tiro com polícia. Tem que ser muito predestinado para não morrer. É verdade que muitos já foram livrados da morte. Mas porque aí tinha uma predestinação nervosa em cima. Se não for predestinado, morre mesmo, irmão. Mas morre mesmo. Eu já conheci um pastor, pastor Jarbas, tomou 16 tiros quando era bandido. Bandido traficante. Tomou 16 tiros e não morreu. Então tinha um plano de Deus. Hoje ele é pastor, dá testemunho em várias igrejas, tá? Isso não quer dizer que você tomar 16 não vai morrer, tá?
Porque às vezes a pessoa toma um só e já morre. Ou às vezes uma pancada na cabeça já morre. Então você não precisa tomar 16 tiros. Amém? 2 Coríntios meia dúzia, para terminar. 2 Coríntios 6. Quem já achou? Qual que é o assunto hoje? Digo, problema do jugo desigual. O que vocês viram em Juízo 16? Que o Sansão não precisava... É ou não é verdade? Ele precisava morrer? Não, se ele não tivesse brincado com a unção, leva o ministério a sério. Leva as coisas de Deus a sério, não brinca de igrejinha. Fica brincando com o ímpio, contando piadinha para ímpio, entregando o seu segredo para ímpio, que serve a outros deuses. Olha o plano dos ímpios aqui, filisteus. Até que pegou Sansão, arrancaram os olhos, colocou ele de escravo, morreu. Não precisava morrer, podia ter vivido bem mais. 2 Coríntios, capítulo meia dúzia, quem já achou, diga amém. Verso 13, para terminar a ministração de hoje. Diga comigo, o problema do jugo desigual. É porque o Sansão pegou uma mulher que era justa? Não, que era ímpia. Dalila era ímpia, do time dos filisteus. Tá? Na Bíblia existe o povo de Israel, que é o povo de Deus. Existe os filisteus, que é o povo inimigo, que é o povo ímpio, que serve a outros deuses. O que você quer com um povo desse? Se você sabe que há um só Deus. Se você sabe que Jesus Cristo é o Senhor, o que você quer com um povo desse, que serve a outros deuses? Ou você vai lá tocar tabaco também, vai acender vela vermelha, vai na Praia Grande oferecer despacho. Quer dizer, um crente fazendo isso é brincadeira, né? É ou não é verdade? Pô, você crente vai namorar com uma menina que é macumbeira, toca você indo na Praia Grande oferecer despacho. Vai se converter, meu irmão. Posso ouvir um amém? Ou vice-versa. Uma cristã, uma mulher, namorar com um ímpio. Às vezes o ímpio é ateu, às vezes o ímpio é macumbeiro, às vezes o ímpio... Quer dizer, o que um justo quer com o ímpio? Só levanta a mão quem está entendendo. O que o justo quer com o ímpio? Só me explica isso. Deus tem um povo escolhido, um povo predestinado. Você não precisa, porque você não nasceu para sofrer. Todavia, se você for atrás de sofrimento, você vai achar. Acha ou não acha? Diga, mas eu não preciso. Vamos ver aqui, para terminar a ministração. 2 Coríntios 6, verso 13. Nosso apóstolo Paulo disse: ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Então, Paulo é um apóstolo, logo, o apóstolo é como um pai. Fala para o seu irmão, nosso apóstolo é como um pai para nós. Quem recebe essa palavra? 2 Coríntios 6,13. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, abre também o vosso coração. 14. Sublinha na sua Bíblia, marca aí, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Não se prenda, não faça acordo, não faça sociedade com um ímpio. Você tá louco, velho. Com ímpio. Crente com sociedade com ímpio. Com ligação com ímpio. Com acordo com ímpio. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? O crente é chamado de luz. Jesus disse em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. E os ímpios são chamados do quê? De trevas. Paulo disse, ó o verso 14, que comunhão tem a luz com as trevas? 15, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Paulo está dizendo que não tem ligação, abençoado. Ovelha tem que casar com ovelha e não com bode. Quem recebe essa palavra? Claro! Você quer se lascar e casar com bode, abençoado. É, pastor, mas eu vou casar com ele para que ele se converte. Você sabe se ele vai se converter? Estou cansado de ver o ímpio tirar o crente da igreja, quando era para o crente trazer o ímpio para a igreja. Quem está entendendo? Depois não sabe por que sofre, né? Depois não sabe por que sofre.
É o justo que tem que trazer o ímpio para a justiça. E não o ímpio que tem que levar o justo para a impiedade. Quem está entendendo? Então, é um jugo desigual. Jugo desigual. A mulher crê em Deus, o marido não crê. O homem crê em Deus, a mulher não crê em Deus. A mulher serve a Deus, o homem não serve a Deus. O homem serve a Deus, a mulher não serve a Deus. O que vai dar essa relação aí? Não tem como dar uma relação perfeita. O homem, Marcos Gomes, crê e serve a Deus. A mulher, Sueli Aparecida Guebarro Gomes, crê e serve a Deus. Então a comunhão, a união vai ser legal, vai ser boa. Porque Deus está no meio, tem anjos, tem ministração. Agora o homem crê em Deus, a mulher não crê. A mulher crê em Deus, o homem não crê, não serve. Ele é ateu, não crê. Tem como dar certo? Não tem. É procurar chifre, cabeça de cavalo, pessoal. Ah, pastor, mas Deus não é poderoso? E lá na frente Deus pode, mas eu não sei se ele vai, hein? Não tem como saber. Como que eu vou saber? Não tem como saber, pessoal. Quem está entendendo? O certo é fazer o certo. Quem está entendendo? Ó, abençoado aqui, me disse uma frase linda, eu sou obrigado a falar por essa minha vida. Passamos um filme aqui na igreja, o abençoado Henrique estava chegando na igreja, ele falou, graça e paz, pastor. Aí me apresentou a namorada dele. Primeiro ele falou, graça e paz, pastor. Ó, isso aqui é o presente de Deus. Chamou ela de presente de Deus. Sabe o que ela é? Ela é ovelha. Ela crê em Deus. É da mesma linhagem. Quem está entendendo? Ele falou, graça e paz, pastor. Quando foi me apresentar ela, ele não falou o nome dela. Ele falou, graça e paz, pastor. Olha, essa aqui é um presente de Deus. Aí apontou para ela. Fala a verdade, eu sou obrigado a aplaudir a Deus. Enquanto eu viver, eu vou lembrar disso aí. Enquanto eu viver, eu vou lembrar disso. Ué, ovelha com ovelha. Ele me mostrou que ele estava honrando. Ele não falou o nome, ele falou, ó, pastor, esse aqui é o presente que Deus me deu, o presente de Deus. Ele estava honrando o que Deus deu para ele. Não é isso, está entendendo? Ele estava honrando o que Deus deu. Você, homem, espera em Deus. Você, mulher, espera em Deus. Não precisa se precipitar e pegar ímpio. Você não sabe do futuro. Pode dar um problemão, hein? Diga bem forte. E eu não preciso sofrer. O quê? Levanta a mão e diga bem forte. Sofrer. Espera em Deus, mulher. Espera em Deus, homem. Não vai pegar a Dalila não, que você vai se lascar, hein? Ela te arranca os olhos. Vamos terminar? 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus? Diga, nós somos o templo de Deus. Verso 16, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que, sai do meio deles, apartai-vos. Alô, 17, sai do meio deles de quem? Dos ímpios. Dá um sinal se está claro ou não está claro. Está claro ou não está claro? Dá um sinal. Olha o verso 16. 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles. Sai do meio dos ímpios. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quem crê em Deus? É Ele que está falando. Não sou eu, é Ele. Não é Paulo, é Ele. 17. Sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas,
diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem recebe essa palavra, aplaude ao Senhor de todo o seu coração. Não se prenda a um jugo desigual. Pode dar grande problema. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.